nossa revista da EBD, lição 8, que será lecionada, né, no próximo domingo, dia 23 de agosto de 2026. Né? Despedida em Éfeso, entre lágrimas e alerta. É o nosso texto áureo. Né? Olhai, pois vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Né? Atos 20, 28, nossa verdade prática. A igreja é representada, a igreja é preservada quando líderes vigilantes cuidam do rebanho com fidelidade à palavra e submissão ao Espírito. Né? Já falamos aí da nossa leitura diária. Leitura bíblica em classe, não vamos ler para ganhar tempo, né? Para ganharmos tempo, está aí em Atos, capítulo 20, versículo 17 ao 25, 36 ao 38, né? Meu amigo pastor Roger, grande amigo, né? Meu amigo pastor Roger, né? É um dos maiores pregadores, né, da nossa atualidade. Amém? Vamos aí para a nossa introdução, né? Eita glória, meu amigo pastor Roger falou que está com a revista na mão, né? Então vamos abrir espaço aí para comentário também, amém? Glória a Deus. Deixa eu tomar mais uma água aqui, que na Espanha aqui o calor tá demais. Não se preocupa não, que daqui a pouco vocês vão me ver aqui com brusa aqui, com cachecol no pescoço, que o frio aqui também é tenso, mas vamos continuar com a nossa live. Como das outras vezes, né? Eu faço um resumo do conteúdo, abordamos uma explicação, né, fundamentada, teológica e exegética, né, em cada tópico e subtópico. Então não vamos ler a revista toda, né, para ganharmos tempo, mas não vamos fugir do propósito, amém? Né, nossa amiga Nerli, diaconisa irmã Nerli, está conosco aí. Diaconisa irmã Nerli, está com a revista na mão, lição 8, tá? Vamos orar. Querido Pai, eterno Deus, te dou graça, te louvo, te exalto e glorifico o teu nome. Por mais uma vez me conceder a oportunidade de atravessar, ó Pai, este oceano e chegar, ó Pai, até o nosso querido, amado Brasil. Alcançar pessoas, ó Pai, em outros países, em outras nações. Através, ó Pai, das redes sociais. Que esta aula, esta lição, seja, ó Pai, edificante e para a tua glória o teu nome ser glorificado e vidas alcançadas. Nos use mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Meu amigo pastor Roger falou aí que está com o pastor Ismael Xavier, com o presbítero Rafael. Estão mandando a paz do Senhor. Meu amigo, meu líder, né? Tô na Espanha, mas ainda sou ovelha, né? Sou ovelha do pastor Ismael Xavier. Amém? Né? Tô ligado ao ministério aí em Rondônia, né? Sendo aí pastoreado pelo meu amigo, grande amigo, pastor Ismael Xavier, juntamente aí o presbítero Rafael, né? Um grande amigo, né? Companheiro de luta e de batalha. Tamo junto, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá para a nossa introdução. Resumindo o nosso conteúdo, né? Acompanhe aí a nossa introdução da lição 8. Paulo está encerrando sua passagem pela região da Ásia e chama os presbíteros de Éfeso para encontrá-lo, né, em Mileto. Ele sabe que provavelmente não os verá novamente. Por isso, não faz discursos sobre conquistas pessoais, mas sobre fidelidade, responsabilidade pastoral e perigo espiritual. Paulo lembra como viveu entre eles, alerta sobre os falsos mestres, entrega os líderes aos cuidados de Deus e termina em oração e lágrimas. Este é o nosso resumo do nosso conteúdo, da nossa introdução. Amém?
Esse discurso é especial deixa eu voltar aqui. Esse discurso é especial porque ele é o único discurso de Atos dirigido especialmente aos líderes cristãos, amém? Né? Repetir de novo aqui, né, para entendermos melhor. Esse discurso é específico porque é o único discurso de Atos dirigido especificamente aos líderes cristãos. Paulo fala como alguém que está prestando conta de seu ministério e, ao mesmo tempo, preparando outros para continuar a missão. Há uma sequência muito importante, né? Paulo olha para o passado, avalia sua fidelidade, olha para o futuro e alerta sobre os perigos. Olha para isso. Paulo olha para o passado, avalia sua fidelidade, olha para o futuro, né, e alerta sobre perigos. Olha para os líderes, entrega-lhes uma responsabilidade. Olha para Deus, confia à igreja a sua graça. A igreja precisa de líderes que não estejam preocupados apenas com o crescimento, números ou reconhecimento, mas com a saúde espiritual do rebanho. Amém? Né? Repito aqui, né, para que fique bem entendido. Não que o crescimento não seja bom, porque se tem crescimento, é porque o reino do céu, né, o reino, né, tá chegando até pessoas e pessoas estão total. Crescimento é bom, mas quando este crescimento seja saudável espiritual, né? Paulo não está apenas se despedindo de pessoas, está preparando líderes para permanecerem fiéis quando ele não estiverem mais presente. Amém? Nosso amigo Gênesis Cantor, né, a dupla aí, né, já está conosco aí. Grande amigo, Deus seja louvado, né? Essa dupla aí, né, de cantor, nosso amigo Gênesis aí, né? Deus seja louvado em nome do Senhor Jesus. Nossa lição 8. Vamos lá, o nosso primeiro tópico. O ministério de Paulo como exemplo de fidelidade. O nosso primeiro subtópico do nosso primeiro tópico é um ministério vivido com coerência e entrega. Versículo 17 ao 21. Amém? Vem comigo. Resumo do nosso conteúdo. Paulo relembra aos presbíteros como viveu entre eles, com humildade, lágrimas, provações e perseverança. Ele não escondeu a verdade, ensinou publicamente e de casa em casa, anunciando tanto aos judeus quanto aos gregos o arrependimento para com Deus, a fé em Cristo Jesus. Amém? Este é o nosso resumo do nosso primeiro subtópico. Então, Paulo apresenta sua própria vida como parte da mensagem. Ele não diz, escuta, né? Cortou aí, mas já voltou a nossa internet, né? Hoje o calor aqui está muito tenso e eu estou pelos dados móveis, então a minha internet está oscilando um pouco aqui, mas já estamos de volta. Então, prosseguimos aqui, né? Ele não diz apenas, escute o que eu ensinei, mas, em essência, vocês sabem como eu vivi entre vocês, né? Isso demonstra que a autoridade ministerial não deve estar baseada somente no púlpito, mas também no testemunho, né? E falta muito isso nos dias que estamos vivendo entre a sociedade do cristianismo. Observe também a expressão todo o conselho de Deus. Paulo não escolhe somente as mensagens que agradavam as pessoas. Ele ensinou aquilo que era necessário para a igreja, né? Meu amigo Darley, né, tá aí conosco em nome do Senhor Jesus, amém? Né?
Meu amigo Gênesis, coloca aí o nome da dupla, né? Coloca aí o nome aí, né, da dupla do senhor, né? E coloca aí o link também do canal do senhor no YouTube, né? Se o senhor puder, coloque aí também o link aí do canal do senhor no YouTube e o nome da dupla aí em nome do Senhor Jesus, né? Um líder cristão precisa viver aquilo que prega. Gente, preste atenção nisso. Né? Meu amigo pastor Ismael tá aí. Meu amigo pastor Ismael tá aí nos acompanhando ainda, né? Olha, um líder cristão precisa viver aquilo que prega. Por quê? Hoje nós temos muitos, né, pessoas capacitadas, né, na teologia, teologicamente, porém, falta testemunho. Isto é muito importante para conosco, né? E nós vivemos esta demanda. Muitas das vezes a pessoa chega com a carteirinha de pastor, de presbítero, de evangelista, com a pasta, gravata no pescoço, bem vestido, bem aparente. Prega bem, fala bem, mas quando vamos ver, na sua vida cotidiana, não condiz com aquilo que ele prega. Por que eu chamei meu pastor Ismael aí? Porque meu pastor Ismael é um grande líder e está ali como, né, ali como líder ali do campo de Vilhena, como também ali, né, em todo o estado de Rondônia, sendo ali, né, o segundo em todo o estado de Rondônia. Ele tem vivido e enfrentado isso. A pessoa fala bonito, mas não vive aquilo que ele fala, né? É uma igreja também precisa compreender que o evangelho envolve, né? A igreja precisa compreender que o evangelho envolve arrependimento, fé e transformação de vida. Então, uma igreja, ela precisa entender isso. Uma igreja precisa entender que uma igreja que não tem arrependimento, fé e não tem transformação de vida, né, é uma igreja que está fracassada ou se conduzindo ao fracasso. O ministério perde credibilidade quando a vida do mensageiro contradiz com a mensagem que ele anuncia, né? Um líder, um pastor que está na frente de uma obra, quando o que ele ministra contradiz com aquilo que ele vive, né, esta mensagem cai em descrédito e o seu pastoreio também. Amém? Minha amiga Vera, né, lá de Campo Novo do Parecis, está aí conosco e estamos fazendo a nossa leitura, né, aqui da lição 8. Estamos aqui fazendo, aqui neste momento, pregando, ministrando e ensinando a lição 8 da nossa EBD. Nosso segundo subtópico, né, do nosso primeiro tópico é a fidelidade apostólica como guarda da verdade. A fidelidade apostólica como guarda da verdade. O nosso resumo do nosso segundo subtópico é: Paulo sabia que a igreja seria atacada por falsos ensinos. Por isso, a fidelidade ministerial exige não apenas anunciar o evangelho, mas também proteger a igreja de erro. Proteger a igreja de erro. Então, né, a missão pastoral possui dois lados: alimentar o rebanho e proteger o rebanho. Um pastor não pode simplesmente dizer: eu prego a verdade. Ele também precisa discernir aquilo que é falso, né? Paulo, posteriormente, né, orientaria líderes a conservar a sã doutrina e rejeitar ensinos que corrompiam a fé dos fiéis. Portanto, doutrina não é um detalhe secundário da igreja. A doutrina determina aquilo que a igreja crê e como ela vive. Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Né? Meu pai Diolino, né, lá da cidade de Parecis, entrou aí, já está aí conosco e estamos fazendo
né, aqui a nossa aula da nossa EBD, lição de número 8, né? Meu pai, lá da cidade de Parecis, está aí conosco. Então, quem não conhece profundamente a verdade fica vulnerável a qualquer discurso que parece espiritual. É por isso que você está aqui nos acompanhando. É por isso que outras pessoas vão entrar nessa live e vão acompanhar este ensinamento da nossa EBD, para que não entre neste descrédito. Olha, o que nós acabamos de anunciar aqui. Quem não conhece profundamente a verdade fica vulnerável a qualquer discurso que parece espiritual. Parece ser, mas não é. Parece ter, mas não tem. Parece ser cheio, mas não é. Parece ser verdadeiro, mas não é. Mas quem tem um conhecimento profundo e a intimidade com Deus não entra, né, nessa malha fria, não cai, né, neste descrédito dessas pessoas, né, que não têm espiritualidade com Deus. Nosso terceiro, né, subtópico do nosso primeiro tópico é fidelidade diante do futuro e consciência irrepreensível. Fidelidade diante do futuro e consciência irrepreensível. Daí, do versículo 22 ao versículo 27. E o nosso resumo do nosso terceiro subtópico, do nosso primeiro tópico, é: Paulo sabe que prisões e tribulações o aguardam em Jerusalém. Mesmo assim, continua sua jornada. Ele afirma que sua própria vida não é o mais importante. O essencial é completar a carreira e cumprir o ministério recebido no Senhor Jesus. Esse é o nosso resumo do nosso terceiro subtópico. Aqui encontramos uma das declarações mais fortes do ministério de Paulo. Vem comigo, vem comigo. Aqui nós encontramos uma das declarações mais fortes do ministério do apóstolo Paulo, deste apologético apóstolo Paulo. Ele nada considera, né? Em nada considera a vida preciosa para mim mesmo. Olha essa expressão de Paulo. Em nada considera a vida preciosa para si mesmo, contando que complete a minha carreira, né? Então Paulo está aqui vinculado, né, explicitamente envolvido em completar a carreira. Paulo não está desprezando a vida, precisamos entender isso. Paulo não está desprezando a vida. Ele está dizendo que a fidelidade ao chamado de Deus vale mais do que o conforto pessoal. Repito, a fidelidade ao chamado de Deus vale mais do que o conforto pessoal. No versículo 27, ele declara que não deixou de anunciar tudo o propósito de Deus. Ele não deixou de anunciar todo o propósito de Deus. Sua consciência está limpa, porque ele havia cumprido a sua responsabilidade de anunciar a verdade. Ser fiel não significa ter uma vida sem sofrimento. Às vezes, obedecer a Deus significa continuar, mesmo sabendo que haverá dificuldade. Não deixe as dificuldades te abater. Não deixe as agrulhas desta vida te entristecer. Entre lágrimas e choro, Paulo completou a sua carreira de anunciar o Evangelho. Fidelidade não significa ausência de sofrimento. Não pense porque você tem uma espiritualidade com Deus, intimidade com Deus, contato com Deus, você, eu, estamos livres de sofrimento. Estamos ausentes de sofrimento. Não pense nisso. Significa não abandonar o propósito de Deus
por causa do sofrimento. Não abandone por causa do sofrimento. Entenda-se que aqui nesta terra é passageiro. O sofrimento, a tristeza, aqui nesta terra é passageiro. E estaremos com Cristo na eternidade. Jeremias disse: procuro trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Não deixe que as agrulhas desta vida, o sofrimento desta vida, te conduz a um nível de tristeza, a um nível de distanciamento de Deus. Ah, Deus não existe. Ah, Deus não está comigo. Deus não, Deus não te abandonou. O sofrimento, as lágrimas e o choro faz parte da conduta e de uma vida cristã na face desta terra. Amém? Comente aí. Fale comigo. Nosso segundo tópico é advertências ao presbitério contra os falsos mestres. Advertências ao presbitério contra os falsos mestres. E o nosso primeiro subtópico do nosso segundo subtópico é o Espírito Santo como originador do ministério pastoral. Está no versículo 28. O Espírito Santo como originador do ministério pastoral. E o nosso resumo é: Paulo diz aos presbíteros: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho. Eles foram constituídos pelo Espírito Santo para cuidar da igreja. Vem comigo, vem comigo. Redobra a sua atenção. Volte para mim neste tópico que vamos falar agora. Amém? Aqui aparece uma verdade fundamental sobre liderança. O rebanho não pertence ao pastor. Pastor, você que pastoreia uma igreja, para de sofrer. Para de colocar esta carga sobre as suas costas, achando que o rebanho é seu. Achando que a igreja é sua. Tira este peso das suas costas. Você vai entender aqui o que eu estou dizendo. O rebanho não é seu. Você está ali para conduzir este rebanho. Mas você não é o dono do rebanho. Você não é o dono da igreja. Tá me entendendo? O rebanho não pertence ao pastor. Paulo diz que eles devem cuidar da igreja de Deus, adquirida pelo sangue de Cristo. A igreja foi comprada pelo sangue de Cristo. O dono da igreja é Cristo. O pastor supremo da igreja é Cristo. Ah, então eu não sou o pastor da igreja? Você vai entender aqui. O que eu estou aplicando e dizendo é que a igreja não é sua. A igreja não é minha. Eu não sou o dono dela. Eu não derramei o sangue por ela. Eu não comprei ela. Amém? Entende isso? Paulo diz que eles devem cuidar da igreja de Deus, adquirida pelo sangue de Cristo. Isto muda completamente a maneira de exercer liderança. O pastor não é o dono das pessoas. Ele é o mordomo. Você não é o dono. Você é o que serve a noiva. Você é o servo. Eu, pastor, você é o servo, você é o mordomo da igreja. Coloca isso de uma vez na sua cabeça. Amém? O termo grego episcopo transmite a ideia de alguém que é supervisor ou supervisiona, cuida e vigia. É a expressão
Olhai, pois, por vós. É muito importante. Antes de cuidar do rebanho, o líder precisa cuidar da sua própria vida espiritual. Você está me entendendo? Eu vou até tomar uma água aqui. Vem comigo. Antes de cuidar do rebanho, o líder precisa cuidar da sua própria vida espiritual. O líder precisa vigiar sua vida espiritual, sua família, seu caráter, sua doutrina e seu testemunho. A doutrina que ele apresenta, o testemunho que ele apresenta, o seu caráter, a sua família e a sua vida espiritual. Um líder, um pastor, ele precisa estar atento a isso. Ele precisa estar bem para que ele possa cuidar do rebanho de Deus. Ele precisa estar curado para que ele possa curar. Ele precisa estar bem espiritual para que ele possa conduzir uma igreja em uma espiritualidade plena. Quem foi chamado para cuidar do rebanho também precisa cuidar de si mesmo. Isso é muito forte, meus irmãos. Nós vemos pastores tão doentes, que termina de celebrar um culto e tira a sua própria vida. Termina de pregar e tira a sua própria vida. Cuida tanto dos outros e não cuida de você mesmo. Pastor que está me ouvindo, cuida de você. Cuida da sua mente. Cuida da sua casa. Cuida dos seus filhos. Cuida da sua esposa. Cuida do seu caráter. Cuida do seu testemunho. Amém? Nosso segundo subtópico, do nosso segundo tópico é: o perigo real é continuar ou contínuo das falsas doutrinas. O nosso segundo subtópico do nosso segundo tópico é: o perigo real é contínuo das falsas doutrinas. Amém? O resumo é: Paulo alerta que depois de sua partida surgiriam lobos cruéis que não pouparia o rebanho. E o perigo não veria somente de fora. Alguns surgiriam de dentro da própria comunidade, ensinando coisas distorcidas para atrair discípulos para si. Isto é muito forte. Né? Meu amigo diácono Diego, entrou conosco aí. Estamos falando da nossa lição 8 da nossa EBD. E estamos agora no segundo tópico e o nosso segundo subtópico. A imagem de lobos é muito forte. O problema não é simplesmente alguém ensinar diferente. O perigo é que o falso ensina, destrói o rebanho, desloca a lealdade de Cristo para com o homem. Olha o que um falso ensino faz. Destrói o rebanho e desloca a lealdade de Cristo para com o homem. Ou seja, ele transmite uma inverdade como se fosse verdade. Ele transmite uma falsa doutrina como se fosse doutrina. Ele transmite um falso ensinamento como se fosse um verdadeiro ensinamento. Observe a finalidade: para atraírem
os discípulos para si mesmo. Meu amigo Diego está dizendo que está lá em Manaus. Manaus deve estar um calor tremendo. Então ele usa de tudo isso para atrair discípulos para si mesmo. Esse é um dos sinais de um falso mestre. Ele transforma seguidores de Cristo em seguidores à sua própria pessoa. Eu não vou citar nomes aqui por ética cristã e por ética profissional. Mas tem muitos por aí que forma discípulos para si mesmo e não para Cristo. Precisamos tomar cuidado com qualquer ministério que faz as pessoas dependerem mais do pregador do que de Cristo. Escreve isso, copia isso, cola isso nos seus estados. Precisamos tomar cuidado com qualquer ministério que faça as pessoas dependerem mais do pregador do que de Cristo. Um verdadeiro ministério aponta: olhem para Cristo e não olhem para mim. E não seja meu discípulo. Seja meu exemplo, se eu for um bom exemplo. Como diz Paulo, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas Paulo formava discípulos para Cristo e não seguidores de si mesmo. Não para a sua vanglória e não para si mesmo. Olhai para Jesus. O falso ministro aponta: siga a mim, venha a mim. Isto é péssimo e está bem pertinho de nós. O verdadeiro pastor reúne pessoas para Cristo. O falso mestre reúne pessoas para si mesmo. Nosso terceiro subtópico, do nosso segundo subtópico, é vigilância espiritual. Como deve permanecer um pastor? Vem comigo. Vigilância espiritual. Como deve permanecer um pastor? Amém? O nosso resumo do nosso terceiro subtópico, do nosso segundo subtópico é: Paulo lembra que durante 3 anos advertiu a igreja continuamente, inclusive com lágrimas. A vigilância pastoral não era apenas uma obrigação administrativa, era uma expressão de amor. Paulo não fala da vigilância como desconfiança permanente das pessoas. Vigiar significa ensinar, corrigir, proteger, discernir e cuidar. Existe algo muito bonito no texto. Paulo fez isto com lágrimas. Paulo ensinou com lágrimas, corrigiu com lágrimas, protegeu com lágrimas, discerniu e cuidou com lágrimas. Isto mostra que advertência sem amor pode se tornar dureza, mas amor sem advertência pode se tornar negligência. Amém? Copie esta frase e cole nos seus estados. Isto mostra que a advertência sem amor pode se tornar dureza, mas amor sem advertência pode se tornar negligência. Paulo fazia com lágrimas. Precisamos recuperar
uma verdade importante: corrigir também é amar. Quando alguém está caminhando para o erro, o silêncio sempre é o amor. Amém? Quando alguém está caminhando para o erro, o silêncio nem sempre é o amor. Quando alguém está indo para o erro, você deve corrigi-lo. Você deve adverti-lo. Você deve ajudá-lo. Se você não faz isto e mantém em silêncio, isto não é amor. Amém? Quem ama o rebanho não apenas o alimenta, também protege dos lobos devorador. E meu amigo Marcelo, Diácono Marcelo, está aí conosco. Nossa amiga Lucilene também está aí conosco. E nós estamos entrando no nosso terceiro tópico da nossa lição 8, dando aqui continuidade do nosso ensinamento para a glória do nosso Deus. E o nosso primeiro subtópico do nosso terceiro subtópico é: a palavra de Deus como fundamento sugere do ministério. A palavra de Deus como fundamento seguro do ministério. Versículo 32. Amém? Então vamos falar da palavra de Deus como fundamento seguro do ministério. E o nosso resumo do nosso primeiro subtópico é: Paulo entrega os presbíteros a Deus, a palavra da sua graça. Reconhece que somente Deus e sua palavra podem edificá-los e conduzi-los à herança prometida. Este é o nosso resumo do nosso primeiro subtópico, do nosso terceiro subtópico. Amém? Meu amigo José Carlos, amigos de longas datas, conhecimentos de infância, está aí conosco. Deus seja louvado por sua vida, em nome do Senhor Jesus. Paulo não diz: eu deixo vocês nas mãos de uma estrutura, nem eu deixo vocês dependentes da minha liderança. Ele os entrega a Deus, é a palavra. A Deus é a palavra. Isto é muito importante. Um líder verdadeiro prepara pessoas para continuar firmes, mesmo quando ele não estiver presente. Um verdadeiro líder, ele prepara outro líder. Ele prepara discípulos para dar continuidade no ministério. Nossa segurança não está na personalidade de um líder. Nossa segurança está em Deus e em sua palavra. Há muitas pessoas frustradas porque depositaram a sua confiança 100% no homem. E o homem errou, porque o homem é falho, o homem erra. E se frustraram, mas deposita a sua confiança 100% em Deus, porque Deus não te frustrará. Um bom líder não cria dependentes de sua pessoa. Um bom líder não cria dependentes de sua pessoa. Ele conduz pessoas à dependência de Deus e da palavra. Amém? Guarde isto. Um bom líder, ele não cria pessoas. Você conhece pessoas dependentes da instituição religiosa? Pessoas dependentes de líderes? Pessoas que só andam nos braços, que só anda arrastado. Um verdadeiro líder, ele prepara pessoas, conduz pessoas e mostra que a sua segurança, a sua dependência é em Deus e na palavra.
Nosso segundo subtópico do nosso terceiro tópico é da nossa lição 8, da nossa EBD. O exemplo de desprendimento e serviço cristão. Já estamos encerrando, tá bom? Segure aí mais um pouquinho. Temos apenas mais um subtópico e nós já encerra a nossa lição. Nosso resumo é: Paulo afirma que não cobiçou prata, ouro ou roupas de ninguém. Trabalhou com suas próprias mãos e ajudou os necessitados. Ele encerra lembrando uma palavra de Jesus: mas bem-aventurado, né? Coisas é dar do que receber. Paulo deixa bem-aventurado coisas a dar do que a receber. Amém? Paulo apresenta seu próprio comportamento como contraste aos falsos mestres. Ele não utiliza o ministério para enriquecer pessoas. Seu trabalho era marcado por serviço, generosidade e desprendimento. Isso não significa que todo obreiro precisa trabalhar secularmente ou que receber sustento ministerial seja errado. O próprio Novo Testamento ensina sobre o sustento daqueles que trabalham na obra. O ponto de Paulo aqui é outro. O ministério não pode ser motivo de ganância. O obreiro é digno do seu salário. O que Paulo está mostrando é que enriquecer à custa do evangelho, enriquecer por ganância, usando o nome de Deus, usando o nome de Cristo, isto é muito ruim. Eu posso enriquecer usando o meu nome artístico. Eu posso enriquecer usando o meu nome, usando a minha empresa, mas eu não posso enriquecer usando o nome de Cristo ou usando a palavra com ganância. Amém? Me entende? Me entendeu? O ministério cristão não pode se transformar em instrumento de exploração. Entende o que Paulo está dizendo? Entende o que estamos expressando? Sobre a exploração, sobre a ganância que muitos falsos líderes usam ao evangelho. Amém? Nosso diácono Sila, paz do Senhor Jesus, meu querido. Vem conosco, estamos na nossa EBD, lição 8, e já estamos encerrando aqui. Amém? Estamos no nosso segundo subtópico do nosso terceiro subtópico. Né? Um líder deve perguntar: estou servindo as pessoas ou estou usando as pessoas para servir aos meus interesses? Amém? Um líder faz essa pergunta para si mesmo. Estou servindo as pessoas ou estou usando as pessoas para servir aos meus interesses? No reino de Deus, liderança não é oportunidade para ser servido, é uma responsabilidade para servir. Amém? Obreiros está ali para servir a noiva e não para ser servido. Nosso terceiro subtópico do nosso terceiro tópico é uma despedida marcada por amor, comunhão e lágrimas. Versículo 36 ao 38. E o nosso resumo do nosso terceiro subtópico, do nosso terceiro tópico é: depois do discurso, Paulo se ajoelha e ora. Todos choram, abraçam-no e demonstram profunda afeição. A despedida revela
que existia em Paulo e aqueles líderes uma verdadeira relação de amor espiritual. Essas lágrimas não são sinal de fraqueza. Perdão. Essas lágrimas não são sinal de fraqueza. Elas demonstram que ministério é relacionamento. Paulo não era apenas um pregador que passou por Éfeso. Ele investiu sua vida naquelas pessoas. E é aqui que aparece um equilíbrio muito importante. Paulo defendia a verdadeira ou verdadeiro, sem perder o amor. Paulo defendia, a verdade sem perder o amor. A igreja precisa dos dois lados. Verdade sem amor pode produzir dureza. Amor sem verdade pode produzir permissividade. Amém? Verdade sem amor pode produzir dureza. Amor sem verdade pode produzir permissividade. Precisamos preservar uma igreja que seja firme na doutrina, mas calorosa nos relacionamentos. E isso ganha ainda mais significado quando lembramos que, anos depois, a igreja de Éfeso receberia uma advertência de Cristo. Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Essa igreja que se ajoelhou com Paulo, orou, despediu em lágrimas e em amor. Leva esta advertência em Apocalipse 2:4. Porém, eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. É uma lembrança poderosa. Podemos defender a verdade e ainda assim perder o amor. Esta igreja de Apocalipse estavam firmada, defendia a verdade, mas já tinha perdido o primeiro amor. A igreja precisa guardar a verdade sem perder o amor que toma a verdade visível. Amém? Encerramos aqui o nosso terceiro subtópico do nosso terceiro tópico e concluímos e encerramos. E a nossa conclusão: a despedida de Paulo deixa 5 grandes, marcas de um ministério real. E eu encerro. Coerência. Paulo pregava aquilo que vivia. Fidelidade à palavra. Ele não deixou de anunciar todo o evangelho de Deus. Vigilância. Ele protegeu a igreja contra os falsos mestres. Desprendimento. Não usou o ministério para interesses pessoais. E o quinto, amor. Terminou sua despedida chorando e orando com aqueles que havia discipulado. Amém? O legado de um verdadeiro ministro não está apenas no que ele construiu enquanto estava presente, mas nas pessoas que preparou para permanecerem fiéis quando ele partir. E talvez essa seja uma das perguntas mais importantes para a igreja hoje. Se amanhã não estivéssemos mais aqui, o que deixamos na vida das pessoas? Dependência de nós ou dependência de Cristo? Amém? E eu encerro aqui a nossa lição EBD, lição 8 da nossa EBD.
que será lecionada aí na sua igreja no domingo, no nosso próximo domingo. Amém? Obrigado você que chegou até aqui. Acompanhe diariamente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok e outras, a nossa leitura diária. Das 11h30 à meia-noite, horário da Espanha, estarei postando uma reflexão sobre a nossa leitura diária de segunda a sábado. Amém? E na próxima segunda, a nossa lição de número 9. Estaremos aqui novamente para darmos continuidade em nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja em nome do Senhor Jesus. E até segunda-feira, estamos aqui novamente neste horário, das 10h30 às 11 horas. Das 10h30 às 11 horas, estamos dando início à nossa aula da lição 9, em nome do Senhor Jesus. Amém? Me procure, deixa aí o seu comentário, me procure no Zap, entra na nossa linha de transmissão, e a hora que nós inicia aqui a nossa live, eu envio o link lá na linha de transmissão e você já entra aqui conosco. Deixa aí o número do seu telefone, deixa aí o seu contato e eu te adicionarei na nossa linha de transmissão. Nós só envia na nossa linha de transmissão, o nosso link da nossa live. Eu não vou ficar te incomodando o tempo todo lá, em nome do Senhor Jesus. Amém? Paz do Senhor Jesus e que Deus nos abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.